assim, a gente percebe que a maioria das pessoas tem, quando elas estão, vamos dizer assim, no momento do divórcio, é um momento muito delicado, difícil, né? Porque algumas pessoas entendem que é um fracasso, outras entendem que é um recomeço, mas o fato é um momento significativo na vida da pessoa. E ali surge uma série de dúvidas, porque a partir do divórcio, a vida muda, né? Como que aquilo que era composto por um casal, vamos colocar assim, agora serão dois indivíduos que vão seguir sua vida de forma distante. Então, algumas dúvidas surgem, como por exemplo, eu tenho direito a alimentos, né? Eu sempre fui sustentada pelo meu marido e eu nunca trabalhei fora. Como é que vai se dar a minha vida pós-divórcio, já que eu não terei mais um marido, né? Então, essa é uma dúvida. Outra dúvida também é qual seria o valor de alimentos, né? O valor de pensão para os filhos, né? O que os filhos devem receber para fins de alimentos. Nessa parte, né, de contribuição, né, daquele que não vai estar efetivamente com a guarda, por assim dizer. Ou mesmo com guarda compartilhada. Um dos ex-cônjuges vai efetivamente fazer um pagamento de alimentos. Então tem essas dúvidas. Questão patrimonial, né, o que se tem direito em relação a isso, se tem direito à casa, se tem direito a carro, se tem direito a conta conjunta, se tem ou não, se tem direito a FGTS do parceiro, se tem direito a alguma coisa em relação, por exemplo, hoje até se fala até criptomoedas, né, divisão de criptomoedas. Outras questões também que se discute na seara patrimonial, até foi um objeto de artigo da doutora Jaqueline, foi essa questão do desequilíbrio que se dá com o casamento, com o fim da conjugalidade. Será que efetivamente não poderia se pensar nos alimentos transitórios, ou seja, até essa pessoa retomar um mercado de trabalho? Os alimentos transitórios, eles consistem em dizer, puxando o gancho aqui que a doutora Richelle, um exemplo, né? Vamos tratar de exemplo. A doutora Richelle colocou aqui, estou no meio do divórcio, comumente isso é muito mais afeta o poder econômico da mulher no Brasil, estatisticamente é inferior, independente da hierarquia profissional que ela exerce. Uma das últimas pesquisas do IBGE demonstrou isso. O único nicho de atuação profissional onde a mulher é equiparada de forma a remuneração hierarquicamente falando, posicionada, é no nicho oficial, nas Forças Armadas, Forças Militares. Em qualquer outro campo executivo, qualquer outra atuação, a mulher é menos remunerada, porque ela desempenha culturalmente, a gente está falando em nível de Brasil, um tempo de cuidado doméstico, cuidado com o outro, cuidado com o lar, com os familiares, de cuidado, tempo de cuidado ao outro, é expressivamente superior ao homem. Então, ela deixa de investir academicamente, culturalmente nela, ou na profissão dela, porque ela está ali cuidando do lar e cuidando do outro. Então, quando vem a ruptura conjugal, ela que era dependente economicamente daquele parceiro, daquela parceira, né, enfim, e ela se pega no seguinte sentido: bem, eu não tenho uma formação, eu não exerço uma profissão, e agora o que eu vou fazer? Como que eu vou me manter? O que a gente defende por alimentos transitórios é que sejam oportunizados a essa, e aqui eu vou chamar a atenção da mulher por conta dessa drástica diferença econômica que a mulher sofre aqui no Brasil. Então, o que a gente chama de alimentos transitórios seria oportunizar essa mulher se qualificar, ser inserida no mercado. Então, estou falando de marco temporal, que ela tenha tempo para se qualificar, para ser inserida no mercado de trabalho, ter o mínimo de estabilidade para se manter. Quanto tempo isso vai levar? Não sei. Qual a formação que ela vai precisar? Qual a idade que ela tem? Então, a gente fala dos alimentos transitórios para que aquele cônjuge que era o responsável financeiro e econômico do lar possa ou deva, na verdade, eu vou falar do dever de sustento daquele cônjuge ou daquela mulher que ficou em situação de vulnerabilidade econômica social.
Então, a gente defende que esses alimentos que seja pago a ela, seja devido a ela um período de alimentos, não é pensão, né? A gente fala de alimentos, para que ela possa se manter, se qualificar e estruturar economicamente. Aí ela possa caminhar para os próximos pés. A gente hoje tem uma jurisprudência que não concebe mais o que a gente chama de alimentos vitalícios, ou seja, após o divórcio, que aquele homem vai prestar alimentos até até a mulher falecer. De fato, não tem essa premissa, né, partindo do pressuposto que efetivamente as pessoas precisam buscar os seus próprios meios. Porém, por mais que exista vamos dizer assim, essa questão de alimentos vitalícios apenas em casos excepcionalíssimos, não há que se negar de que efetivamente nós temos uma questão cultural, como a doutora Jaqueline pontuou, sobre o cuidado, né, que a mulher exerce e que muitas vezes ela não consegue efetivamente buscar postos de trabalho tão competitivos quanto o homem na mesma condição ou formação que ela. Né? Não raras vezes, por exemplo, a mulher ela abdica de uma carreira por conta do nascimento de seus filhos. Né? E aí, o que é defendido nos alimentos transitórios é que seja mantido o combinado. Né? Porque o que era o combinado durante o casamento? O sustento. Por que para depois do casamento não será? Só porque aconteceu o fim da conjugalidade? Então, essa ruptura imediata, ela acaba criando até uma questão de contrassenso. Né? Ou seja, aquilo que nós combinamos numa vida de 10 anos de casado, 15 anos de casado, imediatamente vai cessar. Então, não se espera isso. Né? Se espera que precise de um tempo para que a pessoa possa se recolocar e efetivamente conseguir se sustentar por meio do seu trabalho. E puxando esse gancho, a doutora Richelle, essa semana ainda fez teve a publicação, né, do livro que ela participou, falando justamente dos alimentos devidos afeto ou na temática do protocolo com perspectiva de julgamento de gênero, né? E ela trouxe essa conversa. Eu acho que seria muito interessante abordar sobre o protocolo também, que é um instrumento que vincula a magistratura, vincula os juízes a conduzirem os seus julgamentos quando se tratar de, quando ele vê ali que tem uma questão de gênero acentuada, e aí tem uma questão muito interessante que a doutora Richelle trouxe nesse artigo dela, que foi os alimentos sobre essa visão. Porque o que é o protocolo de gênero? Ele foi um estudo encomendado pelo Conselho Nacional de Justiça para que fossem avaliadas as questões de gênero pelos tribunais. Né? Como que os tribunais se comportam, né, sobre a questão de gênero. Então, foi feito um estudo amplo em todas as áreas, trabalhista, penal, de família, e ficou constatado que muitas vezes existe um desequilíbrio significativo nas relações. Né? Por mais que a gente tenha uma igualdade na Constituição Federal, essa igualdade ela não se reflete na realidade dos fatos, por assim dizer. Então, o que se pretende com o protocolo? Equilibrar as relações. Ou seja, o juiz ele tem que ser conhecedor de uma cultura, de uma realidade de gênero. Né? Qual é a situação da mulher em determinados contextos? Então, no contexto familiar, a depender da situação, nós temos uma mulher que muitas vezes, inclusive, é subjugada. Então, a partir dessa premissa, ele não pode pautar o julgamento dele como se ela fosse uma pessoa em igualdade de condições com aquele marido, né? A título de exemplo. Então, o protocolo ele vem para poder trazer uma perspectiva para a magistratura de que nós temos que retirar os estereótipos de gênero dos nossos julgamentos para que efetivamente se equilibre a balança e dê a cada um o que é seu, né? Dentro de uma perspectiva de equidade. Para além disso, em março desse ano, esse protocolo deixou de ser apenas uma recomendação para ser uma determinação. Então, hoje, o que a gente percebe é que os tribunais estão estudando esse protocolo, estão tendo cursos sobre como colocar esse protocolo em prática, e a questão do artigo foi justamente sobre isso, que é o juiz, quando for analisar alimentos, sejam eles transitórios, sejam eles compensatórios, em favor, né, de uma mulher, que perceba qual era o contexto dela dentro da dinâmica familiar. Ela era uma mulher empoderada? Era uma mulher subjugada? Era uma mulher que conseguiu exercer profissionalmente ou não? Né? Qual era a condição dela naquele núcleo? E a partir daí, arbitrar ou não os alimentos.
mas não somente por uma velha premissa que se tinha, a mulher tem 35 anos, a mulher está em idade produtiva, logo ela pode trabalhar, logo ela efetivamente consegue se inserir no mercado de trabalho. Se inserir de que maneira, né? Então, hoje o que se percebe, existe uma preocupação em trazer uma igualdade substancial às relações familiares, principalmente na questão do pós-divórcio, né? O que se percebe muitas vezes é que existe, além da questão toda da fragmentação do indivíduo que se dá com o processo de divórcio, a questão econômica é muito importante. E ela muitas vezes pauta escolhas que não seriam feitas se a pessoa estivesse numa situação de igualdade, né? Muitas mulheres às vezes aceitam determinadas escolhas que os maridos as impõem, justamente porque não conseguem pensar de outra forma, porque muitas delas foram alijadas do processo de determinar sua própria vida, né? Elas não têm o que a gente chama, né, de lugar de fala. Então, a partir dessas premissas, a gente consegue perceber que precisa a magistratura olhar essas nuances, né? Avaliar esses casos e julgar de acordo com essas questões, sob pena de, muitas vezes, estar criando desproporções significativas dentro do contexto social e que a gente não consegue avançar como sociedade por conta desses estereótipos.